Nesta videoaula, vamos falar sobre divisão. Então, dividir é repartir em quantidades iguais. Vamos escrever isto? Então, vamos imaginar que tivéssemos que dividir 32 por 6. Dividir é repartir em quantidades iguais. Qual número que eu multiplico por 6 que eu chego a 32 ou mais próximo de 32? No caso aqui será o 5. 5 vezes 6 é 30. Então, 32 menos 30 desce o 2. Podemos dizer que a divisão segue o seguinte algoritmo. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Vamos colocar esses nomes? Dividendo, divisor, quociente e o resto. Repare que o 32 poderia ser escrito da seguinte maneira. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, 32 é igual a o divisor 6 vezes 5 mais o resto 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Vamos agora fazer alguns exemplos de divisão. Vamos lá, 57 dividido por 3. Lembre sempre que, como aqui temos um algarismo, vamos tentar pegar um aqui também, certo? Vamos nos fazer a seguinte pergunta. Qual número que eu multiplico por 3 que eu chego mais próximo de 5? O 0 não, o 1 dá 1 vezes 3 é 3, o 2, 2 vezes 3 é 6, passa, então tem que ser o 1. 1 vezes 3 é 3, 5 menos 3 é 2. Desce o 7 aqui, ó. Vai descer o 7, certo? Então, qual o número que eu multiplico por 3 que chega mais próximo de 27? É o 9, né? Então, 9 vezes 3, 27, resta o 0. Então, podemos dizer que o 57 é igual ao quociente, que é o 3, vezes 19, mais resto 0. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos. 401 dividido por 20. A pergunta que temos que fazer é a seguinte. Qual número que eu multiplico por 20 que chega mais próximo de 40? Nesse caso, eu tenho dois algarismos aqui, eu vou pegar 2 aqui. Ora, se eu multiplicar 2 vezes 20, eu vou ter 40. 40 menos 40 é 0. Então, eu vou descer o 1. Agora, a pergunta é, qual número que eu multiplico por 20 que chega mais próximo de 1? Tem que ser o 0, né? Por quê? Se eu colocar 1, 1 vezes 20 já passa de 1. Então, 0 vezes 20 é 0. 1 menos 0 é 1. Então, eu vou descer um 0,
Vou colocar a vírgula. Repare que agora eu tenho um número 10. Qual o número que eu multiplico por 20 que eu vou chegar mais próximo de 10? Ainda continua sendo 0, né? Porque o 1, 20, uma vez 20 já passa, né? Então, 10 menos 0 é 10, né? Vou descer mais um 0. E, novamente, eu não vou colocar a vírgula, né? Porque eu já coloquei a vírgula aqui. Qual o número que eu multiplico por 20 que dá 100? É o 5. 5 vezes 20 dá 100. 100 menos 100 dá 0, tá? Vou colocar aqui, resta 0. Agora, vamos fazer um exemplo em que o dividendo é menor do que o divisor. 3 dividido por 57. Ora, eu vou repetir a mesma pergunta, né? Qual o número que eu multiplico por 57 que vai chegar mais próximo de 3? É o 0, né? 0 vezes 57 é 0. 3 menos 0 é 3. Agora, repare que eu já posso descer o 0, né? Desci o 0, boto a vírgula, nunca esqueça disso. Qual o número que eu multiplico por 57 que chega mais próximo de 30? Ora, novamente continua tendo que ser o 0, pois 57 vezes 1 daria 57 e já passaria. Então, 30 menos 0 é igual a 30. Vou descer um 0 novamente. Lembre-se sempre, descer um 0, faça a operação, né? E agora eu vou me fazer a mesma pergunta. Qual o número que eu multiplico por 57 que chega o mais próximo de 300? Bom, podemos testar alguns números. Por exemplo, 57 vezes 5. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 285. Vamos testar com 6? 57 vezes 6. 7 vezes 6, 42, vai 4. 5 vezes 6, 30, com 4, 34. 342 passa de 300, então eu tenho que usar o 5, né? Então, 5 vezes 57, 285. Agora, basta fazer essa subtração, né? Não posso fazer 0 menos 5, empresta 1 aqui, empresta 1. 10 menos 5 é 5. Aqui tinha 10, emprestou 1, fica 9. 9 menos 1 é 1. 3 menos... Aqui emprestou 1, ficou 0, né? Repare que é fácil de notar que 300 menos 285 é 15, tá? No caso, eu estou fazendo aqui para a gente relembrar as operações também de subtração. 15, então, desço o 0 novamente. Não vou colocar vírgula porque já coloquei. E a pergunta é, qual o número que eu multiplico por 57 que eu chego mais próximo de 150? Ora, é o 2, né? Porque se eu colocar 3, 150 já passaria, porque aqui é 57... Então, daria 171. Então, 57 vezes 2 é 7 vezes 2, 14. Vai 1, 5 vezes 2, 10, com 1, 114. Vou emprestar 1 aqui. 10 menos 4 é 6. 4 menos 1 é 3, e 1 menos 1 é 0. Vou descer o 0 novamente e continuaria essa operação, certo? Vamos agora fazer um exemplo com casas decimais, que é o que gera muita dúvida nos alunos, né? 21,4 dividido por 3. Ora, o que eu posso fazer nessa situação? Posso colocar uma vírgula aqui e colocar 0. 3,0 continua sendo 3, né? Repare que eu tenho o mesmo número de casas decimais dos dois lados.
Então, eu posso correr a vírgula para cá e correr a vírgula para cá, ou seja, 214 dividido por 30. Agora, basta efetuarmos esta divisão, que será o mesmo valor de 21,4 dividido por 3. Vamos lá? A pergunta é: qual número que multiplicado por 30 eu chego mais próximo de 214? Poderia pegar duas casas decimais aqui, como nos outros exemplos, né? A gente sempre vem pegando, mas repare que 21 é menor do que 30. Então, não daria para a gente fazer essa comparação. Então, me pergunto, qual número que eu multiplico por 30 que eu chego mais próximo de 214? Ora, 7 vezes 3, 21, então 7 vezes 30, 210. Repare que o 8 vezes 3 dá 240, passaria, né? Então, esse é o número mais próximo. 214 menos 210 é 4. Certo? Desce o zero, bota a vírgula. A pergunta é: qual número eu multiplico por 30 que eu chego mais próximo de 40? Ora, o 2 dá 60, então tem que ser o 1, né? 1 vezes 30 é 30. 40 menos 30 é 10. Desço o zero novamente. Repare que agora não preciso mais colocar a vírgula, porque eu já coloquei, né? Qual o número que eu multiplico por 30 que eu vou chegar mais próximo de 100? 30 vezes 2 é 60, então tem que ter o seu 3, né? Porque 30 vezes 3 é 90. Se fosse o 4, daria 120, passava. Então, 100 menos 90 é igual a 10. Repare que poderíamos descer mais um zero e continuar esta operação. Beleza?